Olá a todos, meu nome é Fábio Cavaleiro Guedes e agradeço a presença de vocês no blog e canal Ideias Tecnológicas. Bom pessoal, hoje eu vou fazer a segunda parte da videoaula sobre o Debian, que é a configuração. Porém é o seguinte pessoal, eu já tinha feito o vídeo anterior, esse vídeo, e fiz a instalação de todos os programas, fiz todas as configurações necessárias, já prevendo o vídeo. Mas eu particularmente achei que ele ficou muito longo, ficou mais de 1h20 de configuração. Então eu vou refazer esse vídeo, estou refazendo esse vídeo e vou tentar reduzir o tempo o máximo possível. Tá? Então os comandos que eu vou mostrar para vocês, eu já fiz eles, né? Então eu só vou mostrar, não vou executar novamente. E outra coisa, vocês já viram, esse aqui já está no ambiente gráfico, no ambiente virtual, e aí eu vou explicar para vocês como deixar ele no tamanho grande, né? Tá ocupando toda a tela, ok? Mas para começar nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar no terminal e vamos abrir ele aqui e vão abrir e vão nos tornar superusuários ou administradores e vamos botar um nome assim. Bom, primeira coisa que tem que se fazer para fazer a configuração é editar o arquivo source list. Esse arquivo ele é onde fica o endereço de todos os repositórios do Debian, no caso do Debian, mas tem vários, mas esse source list é em várias distribuições, ele está em todas as distribuições conhecidas. Então, e cada distribuição tem esses repositórios. Eu, no caso, eu estou usando o Debian e são os repositórios dele. Bom, para fazer, eu disse no outro vídeo, eu estou usando o KDE, o ambiente gráfico KDE. Então, um dos programas que eu posso usar para configurar é o Nano. Então, Nano, que é para configurar o artigo, uso o editor de texto Nano. Aí eu vou no endereço, configurar um source list que está na pasta etc apt espaço barra source list. Bom, como eu disse, eu já tinha configurado ele anteriormente. Por padrão, essas linhas aqui de baixo não existem. Que é os repositórios do Google, o repositório do Google Chrome, Multimédia, Thunderbird e Firefox e VirtualBox. Esses repositórios não vêm padrão nele. São apenas esses aqui de cima. Esse aqui essa linha aqui não está com esse sustenido, que ele é sem esse, bom, que ele está assim em branco, e não existe essas últimas expressões nas linhas. Ele vai até o man. Então, para fazer a configuração tem que colocar contrib non free em todas as linhas até aqui embaixo, essas linhas aqui, certo? Contrib non free no final de cada linha dessas aqui, e nessa linha de cima nós vamos comentar, ou seja, se nós comentando usando o jogo da velha, nós vamos, na hora de dar o comando o upget update para atualizar esse arquivo,
o source list, ele não vai ler essas linhas comentadas. Ok? Bom, vamos salvar, vamos gravar, Ctrl O, Enter e Ctrl X para sair. E agora nós vamos dar o comando up get update. Aí eu vou fazer esse processo aí só para mostrar como é que funciona. Bom, quando terminar o processo, terminou o processo. Vocês vão ver que aqui está duplicado o repositório do Google Chrome, certo? Isso ocorre porque tem vou limpar aqui, no arquivo, no diretório apt, que é onde está o source list, ele tem um outro diretório ou pasta chamado source list.d. E aí vocês vão ver, vamos listar aqui o arquivo para ver o que tem dentro. Aí vocês vão ver que tem o Google Chrome list.list. Esse Google Chrome list, ele tem o mesmo conteúdo, tem esse conteúdo aqui, que é exatamente o repositório que está lá que é o mesmo repositório que está lá no source list. Então, vamos sair daqui. Então, para não ter problemas, vamos sair desse diretório com o cd dois pontos e vamos editar novamente o source list e vamos comentar o diretório com o jogo da velha. Aí vamos gravar, Enter e sair. Mas um detalhe importante, como eu disse, eu já fiz esse processo antes. Então, o certo é que quando der o update e chegar no final do processo, ele vai pedir para instalar as chaves, adicionar as chaves no Debian. Bom, terminou aí, viu? Pedir para instalar as chaves no Debian. Então nós vamos usar isso aqui, as configurações que estão no artigo. Então vamos ver, ideias, opa, aqui não, ideias, vamos lá nas configurações aqui. Nós vamos fazer esses comandos aqui, ó. Primeiro o multimédia, que é upget install, esse comando aqui, upget install Debian archive carry Debian multimedia, espaço, né, Debian multimedia carry. Aí é só fazer, selecionar, copiar, botão direito, copiar, e depois vamos aqui no terminal e colar. Opa, aqui não, certo? Copiar e colar. Esse aqui é um trabalho de preguiçoso, de certo modo, né? Mas como eu já fiz tudo, e levou mais de 1 hora, certo? Eu quero ver se eu reduzo esse tempo de aula. Feito isso, ele vai dizer OK. E aí nós vamos para o próximo passo, que é usar o wget, que vai baixar
isso no Google Chrome, vai baixar o arquivo, a chave. E vamos instalar usando o apt-get add menos. Então aqui nessa linha tem dois comandos. O primeiro vai até essa barra aqui, até essa barra, e o segundo é sudo apt-get add. Isso aqui são dois comandos, certo? Aí vai dar esse comando aqui, ele vai baixar e vai adicionar ao mesmo tempo. Essa barra ela tem função de somar os arquivos, unir os arquivos, né? Agora me esqueci como é que você fala. Mas a ideia é concatenar, ou seja, unir os dois, juntar os dois comandos ao mesmo tempo. O VirtualBox é a mesma coisa. wget vai baixar o arquivo, a chave do site, do repositório, e aqui vai adicionar. O Thunderbird e Firefox são os dois mais chatos de se fazer. O Thunderbird ele é um programa semelhante ao Outlook no Windows. Nós podemos gerenciar os nossos e-mails através desse programa. Particularmente até prefiro o Thunderbird do que o Firefox. Bom, então vamos fazer esses comandos aqui para adicionar chaves, essas chaves aqui, criando esse arquivo GPG. Aí vai ter esse segundo, vão exportar essa chave para esse GPG. E depois nós vamos adicionar o arquivo. Esse arquivo. E aí depois nós vamos remover. Certo? Bom, eu já expliquei a questão do Google em relação ao comentar as linhas os repositórios, né? Caso não queiram usar o VirtualBox, Google Chrome, o Thunderbird, o Firefox, né? Não querem instalar um deles. Só que uma coisa é o seguinte, se quiserem instalar o Firefox e não o Thunderbird, vai ser necessário usar esse comando aqui do Thunderbird Firefox. Vai ser necessário, mesmo que não queiram usar o Thunderbird. Ok? Porque é o mesmo servidor, é o mesmo repositório para os dois. Bom, agora nós vamos fazer a instalação dos codecs. Os codecs, esses codecs para o Windows é usado através do W32 codecs para sistemas 32 bits e para sistemas 64 bits é o W64 codecs. Então basta fazer o seguinte, apt-get install e os codecs. No meu caso é apt-get 64 codecs. Certo? É apt-get W64 codecs. E enter. Apt-get install. Apt-get install. Certo? Vai instalar. E aí vocês dizem sim. Você deseja continuar? É a pergunta. Aí vocês dizem sim. Para converter arquivos de áudio ou RIPAR, basta apt-get install sound converter. É a mesma coisa. Apt-get install, apt-get install, apt-get install sound convert e enter. Mesma coisa que os codecs, W64 codecs. Mesma coisa. Vai dizer sim, vai ser a mesma pergunta e vai dizer sim.
Esse codec aqui, o lib DVD CSS2 é para ler DVD de outras regiões, que não são somente feitos aqui no Brasil. Então, apt-get install lib DVD CSS2. Aí apt-get install lib DVD CSS2. Pronto. Aí enter e sim. Bom, antes de continuar nos navegadores e plugins, aqui é muito importante fazer uma ressalva aqui. Eu quero que vocês, na hora de fazer a instalação, antes de continuar a instalação, a configuração, mais propriamente dito, nós vamos instalar esses dois pacotes, módulo Assistant e GCC, apt-get install. Por que é importante? Porque esses dois, o GCC, ele vai permitir compilar arquivos, tornar esses arquivos em arquivos executáveis, e vai ajudar na compilação de drives, como o do NVIDIA, ou qualquer outro programa que esteja em .rum ou .bin. Bom, o módulo assistente vai ajudar a configurar e instalar outros programas necessários para outros programas, drivers, alguma coisa que estejam faltando e que sejam preparados, principalmente o kernel Hertz, eu acho que é assim que você fala. E aí vamos fazer isso aí, vai instalar tudo, só dizer sim, pergunta se deseja continuar, e aí vai dizer sim, e depois vai dizer instalar sem verificação, sim, S, né? Só tecla S, que vai sim. Depois que fez toda a configuração, nós damos o comando -a prepare, espaço prepare, e a mesma coisa, vai aceitando sim sempre. Depois que fez isso, nós vamos reiniciar a máquina, certo? Reiniciando a máquina, aí nós vamos entrar, nós vamos instalar os dispositivos, os adicionais, inserir os adicionais para o CD adicionais para o convidado. Então nós vamos clicar em cima. Aqui ele já está montado, né? Como vou mostrar para vocês. Aqui está montado. E aí nós vamos fazer o seguinte. Mas é ali, vai montar e vocês vão escolher sim. Aí nós vamos copiar e vamos transferir para a pasta do usuário. Esse arquivo aqui, ó. Vamos colar. O VBox Linux Additions.rum. E nós vamos converter esse arquivo em um arquivo executável, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. chmod mais x, enter. Opa, nós vamos ter que ir lá no CD, aí nós vamos na pasta, né, CD /home aula ls para confirmar, e está aqui o arquivo, ó. É que eu estava fora da pasta. Aí nós vamos dar o comando novamente. Aí nós vamos fazer esse comando aqui, ponto barra VirtualBox VBox Linux Addition.1, e aí enter, simples assim.
certo? Bom, feito isso, agora nós vamos instalar o Firefox e Google Chrome. Vai demorar aproximadamente, dependendo da velocidade da internet de vocês, do link, de 5 minutos, 5 a 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Aí vai ter o Firefox. E aí nós vamos fazer o download também. E aí sim nós vamos começar a fazer a instalação dos plugins. Aí nós vamos baixar o Flash Player e vamos dar esse comando aqui na pasta onde está salvo o arquivo, né? Então é tar -xevf install Flash Player. Instalou onde está a pasta, nós vamos podemos mover esse arquivo aqui, que vai estar na mesma pasta, para a pasta plugins. Certo? Então nós vamos ter que dar todo esse comando aqui, todo esse caminho, até chegar ao plugin. E enter. Certo? Bom, feito isso, vamos entrar no cd/usr/lib e vamos criar um link para esse. Vamos criar um link para desse arquivo aí, lib, um link, só para garantias, né? Para garantir. Bom, aqui também é importante fazer o seguinte. Peraí, vamos baixar aqui. Fazer o seguinte. Caso você tenha um programa, um navegador chamado, que é padrão, chamado ICE. Eu nunca sei falar esse nome desse navegador. É ICE WeAsio. Esse navegador aqui, vamos clicar para mostrar para vocês. Esse navegador, ele é o clone do Firefox, certo? Então, mas ele só trocou o slogan. A comunidade Debian só trocou o slogan para não ter problema com o pessoal do Firefox. O Firefox, ele tem as duas empresas, ou assim dizer, a comunidade Debian e a empresa Mozilla, eles têm uma filosofia diferente de trabalhar. Apesar do Firefox e o Debian serem ambos open source, programas open source, o Debian ele tem uma característica de ser uma plataforma que a comunidade faz testes muito rígidos para os programas. E eles só liberam um programa quando não tiver mais erros, mais falhas ou falhas. Já as empresas como Mozilla, eles fazem alguns testes e aí já liberam a nova versão. E só vão corrigindo depois as possíveis falhas depois. Né? Então, essa é a grande diferença entre as duas plataformas. Essa filosofia. Então, para a comunidade Debian, para não ter problemas com a empresa, resolveu trocar esse slogan aqui. Trocar a forma mas é a mesma coisa. São nos dois programas idênticos. E para isso, para instalar o Flash Player no plugin, ele vai ter que basta usar isso no usr/lib. Então, esse comando aqui, que é para criar
um link simbólico, que no caso ficou no plugin, aqui basta deletar isso aqui e ficar só no /lib. Mas se eu não me engano, também eles usam o mesmo diretório Mozilla plugin. Mas para não ter problemas, faça esse link, aí bota o flash player. Opa, aqui não. Lib, que é o nome do flash player, tá? E aí vai ficar um link para nesse arquivo aqui. Feito isso, vamos instalar o Java. Só que tem um detalhe, o Java tem a linguagem, que é essa forma de instalar, GDK, apt-get install default GDK, que ele vai baixar dos repositórios, e aí é o programa todo, aí é o Java e o Java C, e aí nós podemos programar em Java. E a versão dele é 1.7, alguma coisa assim. Ó, Java version. E aí 1.7.095. Mas não se preocupem, porque ele já é atualizado. Né? Às vezes a comunidade ele mantém o nome, mas ele vai atualizando de acordo com as atualizações da empresa Oracle. Então você faz essa instalação, apt-get install default.gdk. Pode ser também o JRE, né? Mas eu particularmente eu prefiro JDK para experimentar as programações, né? Bom, isso é um aspecto. Bom, feito isso, isso é um programa que vai... E esse JDK que eu falei agora, ele é ideal ter ele no computador, caso vocês queiram instalar no Debian o programa de imposto de renda. Na realidade tem que baixar dois programas, o imposto de renda e o ReceitaNet. E o ReceitaNet utiliza o Java para transmitir pela internet a declaração. Então ele é importante ter esse Java por aí, certo? Então nós vamos, depois de feito isso, o Java, nós temos que instalar o plugin Java, o plugin web que é para o navegador. E aí eu geralmente eu prefiro baixar do Oracle, do site da Oracle, né? Então eu vou lá no site da Oracle e instalo. E eu baixo o JRE. Eu normalmente eu faria o JDK, né? Mas vou manter esse JRE porque eu tive como é só o plugin, é só para navegação na internet, eu vou baixar esse aí. Baixei, vou entrar no CD download, onde foi baixado o arquivo, onde vai estar o arquivo baixado, né? No caso, download, CD, né? cd/rom/aula/cd /download. E aí nós vamos dar esse comando aí. Esse comando que está aqui na tela. Ele vai descompactar, porque isso aqui está compactado em tar.gz, né? Vai descompactar. E depois de descompactar, ele vai criar um diretório chamado JRE menos JRE 1.8.0.73, certo? Mas nós vamos antes de mover ele, nós vamos criar
um diretório chamado Java dentro do diretório opt. Então nós vamos criar mkdir vamos botar aqui no final mkdir /opt /java. Depois de feito isso, nós vamos mover mv jr e alguma coisa que é esse comando aqui, mv, que vai mover, né? Esse comando aqui, mv jre 1.8.0 73 para o apt /java. Nós vamos entrar no cd no diretório Java e vamos entrar nesse plugin aqui, nesse diretório cd /usr /lib /mozilla /plugin e nós vamos criar esse link que nós vamos usar esse é o arquivo e esse é arquivo ou plugin do Java. Então nós vamos fazer ln-s /opt /java /jre 1.8.0 lib amd lib np jp2so. E aí ele vai criar dentro do plugin do diretório plugin, certo? Nesse comando aqui, ó, certo? cd. Bom, feito isso, feitos os plugins, feito esses comandos, os plugins, basta testá-los, certo? Para ver se funciona. Instalou o Java, então aí nós estamos aí com o Java instalado dessa maneira, instalado o Java instalado no Firefox e no Icewiz. A questão do Google Chrome, ele, por padrão da empresa, do Google, ele não trabalha mais com esses dispositivos. E ele trabalha com HTML e na programação, no código fonte do Google Chrome, já está embutido o Flash. Então, ele não precisa para assistir os canais do YouTube. E se caso precisar do Java, a recomendação é usar o Firefox, fazer essa instalação e configurar no Firefox. Bom, feito isso aí, eu vou explicar outras coisas aqui. Foi feita a instalação Java. Bom, NVIDIA e a partir daqui, NVIDIA, VirtualBox, HP, eu vou só explicar por cima o que vão fazer com cada um deles. Porque eu estou usando a máquina virtual. E se eu fizer alguns comandos nele, eu não vou poder gravar o vídeo, certo? Por exemplo, na placa NVIDIA, eu tenho uma placa GTS 250. Então eu vou baixar o driver do site da NVIDIA e vou abrir, aí que vai ser no arquivo download, e eu vou entrar num terminal com o Ctrl Alt F1.
unindo esses, que nem o Ctrl C, Ctrl V, né? É a mesma coisa, Ctrl Alt F1. Depois que feito isso, nós vamos entrar como superusuário, como usuário root. Então digita root, depois entra e depois digita senha. Isso aí vai aparecer só uma tela preta imensa, certo? Que nem essa aqui, só que ela não vai ter essa parte dos menus, não terá esses menus, esses fechar, restaurar, isso aqui não vai ter nada. Essas barras aqui, nada. Só essa parte preta aqui e as letras, certo? Só essa parte preta. Aí nós vamos fazer o seguinte. Como nós já se vocês já fizeram esse apt-get install module assistant GCC antes, porque é máquina virtual, não precisa fazer mais nada. Basta entrar no diretório onde foi salvo, dê o comando para tornar o NVIDIA um programa executável, chmod mais x. Esse xxx é a versão do driver de vocês, certo? E depois só basta. E antes de fazer isso aqui, tá? Aí você, antes de instalar, aí tornou isso aqui executável. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão deletar dois drivers nativos o driver nativo do Debian, que é o Novel. E são dois pacotes, são o Xserver Novel e o Xserver Video Serve Xorg Video All, certo? Pode ser, se tiver com então vai ser apt-get remove esses dois programas, tá? Vou mostrar aqui, apt-get remove. Aí vocês vão deletar eles. Vão deletar eles, ok? Estou copiando e colando, viu, pessoal? Eu vou arrumar aqui, porque eu acho que deixei mal esse coisa aqui. Essas observações. Vou remover, quando vocês verem esse vídeo, vai estar o arquivo atualizado. Então vai ser apt-get remove xserver xorg video all xserver xorg video novel. Removendo esses arquivos, vocês vão usar o Nano ou o Nano como editor de vídeo, editor de texto, ou se preferirem usam o Vim, mas aí se caso não estão instalados, vocês instalem apt-get install Vim, apt-get install Vim, certo? Aí vocês dão o comando vi e o nome do arquivo, né? Mas eu vou usar o Nano, certo? Nano. Aí aí nós vamos editar um arquivo chamado Nano, com um editor de texto Nano, um arquivo chamado blacklist,
dentro do diretório modprob, que está assim, nesse caminho. Modprob, e aí vamos botar blacklist. Blacklist list.config com N conf e enter. E aí aqui nós vamos colocar esse conteúdo dentro do arquivo, certo? E vamos salvar, vamos gravar, enter e salvar, ok? E aí, depois de feito isso, ter deletado os drivers novel que eu fiz anteriormente e colocado esse conteúdo dentro do arquivo blacklist, nós vamos reiniciar o computador. Reiniciando o computador, vocês vão ver que os ícones vão ficar muito grandes, e aí vocês vão novamente com Ctrl Alt F1, vão entrar novamente como root, novamente, e aí vocês vão até onde estão o driver do NVIDIA, e aí vocês vão dar esse comando aqui. Aí vocês vão parar o ambiente gráfico, no meu caso é o KDE, então eu uso o KDM stop. Se for o GNOME é GDM ou GDM3 stop, e aí basta fazer esse comando aqui. Esse aqui ./NVIDIA Linux x86 xxx. Isso porque o meu sistema é 64 bits. Bom, feito isso aqui, instalou. Na primeira pergunta, responda não, porque ele quer abortar o sistema, verificar se tem o GCC, e aí vocês respondam não, e o resto só dê o resto a resposta sim. Responda sempre sim. E depois inicie novamente o ambiente gráfico. KDE Start ou GDM3 Start. Aí, aí vai dar tudo certo. Ok? Esse comando aqui só é em caso que não deu certo. Aí vocês vão lá, abrem novamente o terminal através do Ctrl F1, vão onde está o driver, e aí vocês coloquem no final esse comando aqui, menos uninstall, e aí repetem o processo novamente. Bom, a instalação da impressora HP. Bom, ela é simples também, certo? Nós vamos baixar o programa HPLIP 3.16.2.bin, que é a versão até agora até o momento desse vídeo. E aí nós vamos conectar o cabo USB, ligar a impressora, e depois nós vamos, onde estiver instalado, foi feito o download desse programa, nós vamos dar esse comando aqui, igual ao que aconteceu com o NVIDIA, o driver NVIDIA. E aí nós vamos fazer o mesmo também, ./hplip -3.16.2.bin. E aí vai aceitando tudo que eles disseram, que o comando disser para fazer. Aceita, sim, sempre sim, ou yes, né? E deu. Depois que foi feito isso,
é para configurar, para outro usuário usar a impressora, nós usamos user -a, -g e usuário. No caso, no nosso caso, computador é aula. Feito isso, vamos reiniciar o computador com um reboot. Com um reboot, né? Depois de feito isso, nós vamos novamente abrir o terminal, só que antes de nós nos tornar, só que nós não vamos nos tornar usuário administrativo, usuário administrador. Vai ser comum mesmo, vocês vão identificar com esse, o usuário comum vai se identificar com esse sinal aqui do cifrão. Aí basta HP Info Setup. E aí é só aceitar o que o programa disser. Bom, o VirtualBox é a mesma coisa. Já estamos no final, né? E o VirtualBox é a mesma coisa que a instalação de qualquer outro programa que dita até agora. Só que um detalhe, se vocês colocar no início, configurar um source list com um repositório do VirtualBox habilitado, então basta instalar apt-get install VirtualBox -5.0, que é a versão que até o momento do vídeo. Caso não esteja, caso não tenha feito isso e queira instalar, fazendo um download direto do site, então vai no site e baixa e depois basta fazer dpkg -i VirtualBox e a configuração. No caso com o arquivo.deb, né? Com a versão, aliás. Particularmente eu prefiro habilitar o repositório do VirtualBox, né? Bom, esse habilitando USB, eu botei esse habilitando USB aqui antes, porque antes de eu fazer esse vídeo, porque ele precisava, era um programinha um pouquinho mais antigo, e aí tinha esse problema de que teria que configurar esse arquivo aqui, o vbox drv.rules. Ainda existe esse comando no Jesse, né? Ainda existe esse arquivo, mas ele já está configurado em 666. Então eu resolvi deixar ele assim aqui, mas eu vou melhor quando vocês verem o arquivo, verem o vídeo, eu vou deixar o link ele atualizado, certo? Desse artigo atualizado. Então ele não vai ser necessário fazer essa atualização. Mas mesmo assim é importante vocês baixarem uma extensão que vocês vão baixar do VirtualBox do site, né? Então vamos botar aqui VirtualBox e nós vamos ver que a extensão que vai ser necessário baixar, download, e nós vamos escolher esse VirtualBox, essa extensão aqui, certo? E aí basta clicar e aí basta baixar na pasta download do usuário, certo? No caso eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho isso aí instalado. Aí basta instalar e a instalação vai ser feita do seguinte: vai em arquivo, depois de baixar, vai em arquivo. Não é aqui. Aí vocês baixam, né? Na máquina. Só que isso aqui esse arquivo
essa extensão, tem que ser baixado na máquina física. Na máquina física. Porque você vai ter que instalar aqui, arquivo, preferência, e nós vamos em extensões. E basta clicar OK. Viu como já está instalado? Aí nós vamos procurar acrescentar um pacote nessa pasta aqui. E ele vai na pasta download, no caso. Mas como eu já fiz isso aí antes, não precisa. E não baixei também. E é isso. Download e aceitar. Mas isso, pessoal, é só em caso de vocês terem instalando isso no VirtualBox na máquina física. Por favor. Isso é na máquina física. Certo? Bom, vamos fechar aqui. E aí nós vamos usar, vamos adicionar o usuário no grupo VBox User, usando esse comando aqui. Certo? Vamos digitar essa senha aqui como usuário administrador. Essa é uma forma, esse é um jeito. Bom, não, aí vamos instalar o usuário, no caso, usuário aula, certo? Bom, tem uma coisa que eu quero comentar para vocês sobre a instalação da extensão. Eu já tive uma seguinte circunstância de eu não conseguir instalar esse VirtualBox, essa extensão, através do método que eu falei anteriormente, né? Então, para isso, nós vamos dar esse em modo texto, né? Por linha de comando, como usuário administrador, e aí nós vamos dar esse comando aqui, certo? E aí, feita essa instalação, sem nenhum problema. E aí, para remover, basta usar isso aqui que é install, bota remove, certo? Bom, feito isso, é a instalação do OpenShot, Blender, Kazan e VoxScreen. Bom, esses programas OpenShot e Blender, eu já falei sobre todos esses programas anteriormente. Aliás, quase todos eles. Eu já falei anteriormente em um vídeo, em uma videoaula. Minha primeira videoaula foi sobre o OpenShot e Blender, que eu já fiz ele. Já mostrei uma outra videoaula, não é videoaula assim, né? Mas eu falei, já comentei sobre um vídeo falando sobre o Kazan. Mas é o seguinte, de maneira rápida. O OpenShot é um editor de vídeo. O Blender ele trabalha com animação, editor de animação, e eles trabalham em conjunto para fazer títulos animados, ou se preferir, introdução de vídeos, introdução animada em vídeos, né? Então eles trabalham em conjunto. Então teria que instalar os dois para fazer esse trabalho, certo? O Kazan e o VoxScreen, os dois são programas de captura de tela. Então é através essa gravação toda que vocês estão vendo é feita através deles. Particularmente eu estou usando o VoxScreen, certo? Então basta instalar UpToGet, instalar todos eles. Instalar todos eles através do UpToGet install OpenShot, Blender, Kazan e VoxScreen, dando um espaço entre eles, e aí vão instalar todos eles juntos. Bom, pessoal, considerações finais. Essa forma que eu estou trabalhando, que eu mostrei para vocês aqui, é ideal para uso
do Debian como para desktop e notebooks. Note e netbooks. Netbooks provavelmente vocês vão precisar usar um programa para transformar o DVD ou CD em um live USB. E aí vocês vão usar um pendrive com tamanho maior do que 4 GB para poder fazer isso aí, certo? Mas ele, a princípio, ele é feito para desktop ou notebook. Essa configuração básica aqui. Mais uma vez eu repito que a partir do passo 4, que é a instalação de vídeo, a configuração da placa de vídeo NVIDIA, até a última parte, eu não fiz numa máquina virtual, eu fiz não fiz esses processos, então isso aí é bom fazer na máquina real, certo? Aqui eu estou só usando como informativo, certo? Essa parte aqui, a partir do 4. Mas, até porque quando eu fiz inserir imagens do CD, dos adicionais para convidados, esses drivers todos que eu falei até agora já estão instalados na máquina virtual. Então, a partir do 4 é só informativo. Também, quando vocês verem esse vídeo, eu vou botar os trechos que foram atualizados, tá? Vou botar entre parênteses atualizado, tá certo? Agradeço a presença de todos, deem o seu joinha, comentem e espero que gostem e que visitem o blog e o canal.